Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós temos a passagem bastante conhecida, a partir do verso 18, que narra o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, leio na NVI. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Muito obrigado a Deus pela tua palavra. Fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Pensa no noivo que está com um turbilhão na cabeça, prestes a se casar. De repente a moça chega nele e diz: estou grávida, e é do Espírito Santo. É de deixar o camarada complicado. Na cabeça de José só parava uma coisa: vergonha e adultério. E ele pensou o quê? Vou rapar o pé, preservo ela e escapo dessa responsabilidade. Mas é interessante que José era um homem íntegro, um homem que buscava Deus, um homem temente a Deus, por isso que foi escolhido. E quando o anjo do Senhor vem falar com José, o anjo do Senhor vai dizer para ele algo muito interessante: filho de Davi. Dizendo que José teria então que receber Maria, porque a obra que está nela, o neném que está nela, era a obra do Espírito Santo. Quando nós olhamos para essa situação e olhamos o texto bíblico, o anjo vai demonstrar e vai mostrar para José qual era a missão desse neném. A missão desse neném era ser o salvador do mundo, era salvar o mundo dos seus pecados. Era dar a oportunidade para que os homens e as mulheres pudessem, então, ter Jesus como Salvador. Por isso que o evangelista João vai dizer para nós e vai nos ensinar um texto da palavra de Deus que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio, nasceu para nos salvar, para salvar a humanidade perdida. Jesus nasceu para nos salvar da culpa do pecado. Jesus nasceu para nos salvar do domínio do pecado. Jesus nasceu para nos salvar da presença do pecado. E Jesus nasceu para nos salvar das consequências do pecado. Por isso que nós podemos, nesse dia, nos alegrar. Alegrar porque o próprio nome de Jesus significa Jesus é Jeová é salvação. Jeová é salvação. E aqui nós temos todo o Antigo Testamento apontando para o nosso Senhor Jesus.
nós temos todas as profecias, todo o simbolismo apontando para Jesus. Tudo aquilo que o judeu celebrava, tudo aquilo que o judeu guardava, trazia à memória o nosso Senhor Jesus. Os patriarcas falaram de Jesus, os profetas apontaram para Jesus. O Cordeiro da Páscoa era um símbolo de Jesus. A Arca da Aliança era também um símbolo de Jesus. As festas de Israel, os sacrifícios feitos no templo, tudo apontava para Jesus. Ele é a realidade, ele é a consumação. Nele converge todas as coisas, tanto no céu como as da terra. A revelação de Deus em Jesus é o clímax. Nós temos, através do Antigo Testamento, Deus se revelando através da história, Deus se revelando através da natureza, Deus se revelando através de sonhos. Você vê aqui o próprio Senhor usando o anjo dele para falar com José nos sonhos. Deus falava através dos sonhos. Você vê Deus falando através dos seus anjos, que eram mensageiros que traziam o recado de Deus. Deus falava através de visões, mas no Novo Testamento, Deus vai se revelar através do seu Filho Jesus, que nós conhecemos como Deus conosco. Hebreus capítulo 1 vai dizer sobre esta revelação. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. O nascimento de Jesus é o cumprimento da profecia de Isaías, no capítulo 7, verso 14. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque servimos a um Deus que cumpre as suas promessas. Aquele que é fiel em cumprir as suas promessas. Para animar José, para fortalecer José, Deus traz à sua memória as palavras do Senhor, as promessas do Senhor. Querendo, então, no verso 23, quando ele diz: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhes chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. É interessante notarmos que no momento de maior dilema de José, Deus se revela a ele. Como é importante nós observarmos a vida de José e o que ele fez. Ao ouvir a palavra do Senhor, ao ouvir a voz do Senhor, José dá uma resposta interessante: obediência. O texto vai dizer que quando José acorda, ele vai e obedece à voz de Deus, recebendo Maria como esposa, sendo o pai daquela criança, guardando aquela criança, protegendo aquela criança e a sua esposa como fosse o seu próprio filho. E era o seu filho. Jesus, Deus o entregou para que ele pudesse então cuidar. Quando estamos aflitos, devemos fazer como José, nos refugiar no nosso Senhor. Quando ouvimos a palavra, devemos nos submeter à palavra de Deus. E a palavra de Deus em nossa vida traz paz, esperança e confiança. Quero encerrar essa meditação nesta noite, citando para você aquilo que é o cumprimento da promessa e a obra do Senhor na vida do ser humano, que é Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, quando Paulo vai dizer: seja a atitude de vocês
a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só pode ser Natal verdadeiro quando Jesus nasce em nosso coração. A gente sempre fala isso, e sempre é uma verdade a ser dita. Nós não vamos celebrar festas, nós não vamos celebrar presentes, nós não vamos celebrar comida, nós vamos celebrar uma pessoa, nós vamos celebrar o próprio Deus, que nasceu para nos salvar. E seguindo a palavra de José, nós precisamos andar com Jesus, para que seja Natal em nossa vida. Muita gente hoje está celebrando o Natal em casa. Muita gente hoje poderia estar aqui, não está aqui. Muita gente nesse tempo de pandemia, era o momento de se aproximar mais de Deus, infelizmente. Muita gente está longe de Deus. Ou melhor, seguindo Jesus de longe. Olhando Jesus de longe. Lembra quando Pedro chorou amargamente e depois, antes de chorar e se arrepender, ele seguia Jesus de longe? Seguir Jesus de longe não é Natal. O máximo para quem segue Jesus de longe é comer peru e tomar suco. Mas seguir Jesus de longe é só isso. Mas andar com Jesus é não sentar-se à roda de pessoas que vai fazer com que você venha pecar. Andar com Jesus não é compactuar com as coisas deste mundo. Andar com Jesus não é flertar com as coisas deste mundo. Andar com Jesus não é ver o mundo caminhando e dizer, é assim mesmo, é normal. Não. Andar com Jesus é andar na contramão da história. É andar na contramão da conformidade com este mundo. Andar com Jesus significa fazer o que José fez. Ao acordar, ele obedeceu à voz do Senhor. Andar com Jesus é andar de perto com Ele. Só assim pode haver verdadeiro Natal na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque nos salvou através do seu Filho. Louvado seja Deus pelo seu imenso amor, que é a maior prova de amor que nós podemos receber, que é o amor de Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter sempre na nossa vida verdadeiro Natal, andando junto com Jesus. E se você que está em casa não está andando junto com Jesus, feche os seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, porque Jesus nasceu e nos alcançou, Pai. Muito obrigado a Deus, porque a tua palavra chegou até cada um de nós. Muito obrigado, porque nos nossos lares, da maioria de nós, haverá verdadeiro Natal em nossa vida, Pai. Porque Jesus nasceu no nosso coração. Isso não é mérito nosso, mas é graça e misericórdia do Senhor. Ó Deus, aqueles queridos amigos, irmãos, que estão tendo Natal só de alimento, Senhor, que a partir desta noite, eles possam ter verdadeiro Natal, decidindo, ó Deus, que o Senhor vai andar, que eles vão andar junto com o Senhor. Abençoa cada família, abençoa cada irmão, abençoa cada amigo, Senhor, todos que estão celebrando no dia de hoje, cuida, abençoa, ó Deus, para que, muito mais que alimento e presentes, o Senhor esteja vivendo no coração de cada um deles. Ó Deus, agora lembrando daqueles também que, infelizmente, Senhor,
estão com seus corações enlutados. Ó Pai, consola, Senhor. Jesus é Natal. Pode haver a verdadeira alegria no coração quando o Senhor mora trazendo paz e descanso àquelas pessoas que estão tão aflitas. Muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, porque Jesus nasceu.